Olá, estamos aqui com Adilson Mota, que publica o jornal Vórtice e que apresentou aqui um trabalho muito bom no 10º M e está desde o primeiro M, junto com Jacó, com Ana Vargas e com o Ivan. E o Adilson é de Aracaju, do Instituto Espírita Paulo de Tarso, e está lançando agora no 10º M o seu livro Saúde e Doença, o Pensamento Espírita. E a gente gostaria aqui de algumas palavras do Adilson a respeito deste seu trabalho, desse seu livro Saúde e Doença. Olá a todos. Esse livro Saúde e Doença, ele surgiu a partir da leitura de dois livros que não são da área espírita, mas que falavam sobre as tendências modernas, as tendências futuras com relação aos tratamentos da saúde no mundo. Só que nesses livros não se falava nada a respeito do pensamento espírita ou das terapias que são usadas pelo espiritismo, né, desenvolvidas pelo espiritismo. Daí veio a ideia então de poder escrever uma obra espírita onde pudesse se falar sobre os conceitos na doutrina espírita sobre saúde, sobre doença, e as terapias que decorrem desses conceitos, né, que normalmente são utilizados nos centros espíritas. Que bom. E dentro desse pensamento espírita, a gente lhe conhece muito pelo trabalho sobre o sonambulismo. O Adilson, dentro do sonambulismo no Brasil, é um dos principais estudiosos. E podemos dizer do mundo atual que o sonambulismo... Por que o sonambulismo foi tão esquecido assim, dentro de um contexto geral? Acredito que falta, tanto no meio espírita como fora do meio espírita, um pouco de interesse de estudo desses fenômenos. No espiritismo, são os fenômenos que Allan Kardec classificou como fenômenos de emancipação da alma. Fora do espiritismo, muitos não entendem dessa maneira, não tratam o sonambulismo nesse viés. Então vai interpretar tanto o sonambulismo, que Allan Kardec chamou de natural, como sendo algo que precisa ser tratado medicamente, ou os transes sonambúlicos hoje eles estão meio que dentro dos processos chamados de hipnóticos. Então, através da hipnose, vamos dizer assim que a hipnose ela é a irmã do sonambulismo, né? Nasceu a partir do sonambulismo, se desenvolveu e que é utilizado até hoje em muitas terapias na psicologia, é usada também por odontólogos, para tratamentos dentários sem uso de anestesia, ou para tratamentos dentários em crianças, às vezes, ou pessoas que têm traumas de dentista. Então são usados dessa maneira. Então o termo sonambulismo, nesse sentido que nós estamos empregando aqui, ele está meio esquecido, apesar de que ele vai estar um pouco embutido aí nos transes hipnóticos, né, que a gente chama de hipnóticos. O sonambulismo seria mais profundo que a hipnose? A diferença entre o sonambulismo, que nós chamamos de sonambulismo magnético, e a hipnose é o método de indução ao estado de transe. Então a sugestão verbal geralmente é o método utilizado pelos hipnotistas. A impregnação de fluidos magnéticos é utilizada pelos magnetizadores para chegar ao transe sonambúlico. Realmente é um transe bastante profundo, o transe sonambúlico, mas ele pode ser alcançado através dos processos da hipnose. Para alguns estudiosos da hipnose, o sonambulismo seria o grau talvez mais profundo hipnótico, mas que normalmente não é alcançado através da hipnose. Geralmente a hipnose vai trabalhar com processos de transe mais superficiais que esses. Então podemos dizer que, se aprofundarmos no estudo do sonambulismo, ajudaríamos muitas patologias hoje dentro do mundo? Acredito que sim. Da mesma maneira que hoje se usa a hipnose em transes superficiais para diversos tratamentos na área da psicologia, por exemplo, acredito que se a gente estudar um pouco mais a respeito dos transes de nível sonambúlico mais profundos, a gente pode encontrar ali recursos bem melhores do que os que são utilizados atualmente. Eu acho que até o fato de algumas pessoas não serem doentes, serem apenas
sonâmbulos, né? É verdade, porque se confunde muito o sonambulismo magnético e o sonambulismo natural. Das pessoas que no meio da noite se levantam na cama, caminham pela casa, né? Parece que estão dormindo, mas estão sonâmbulas. E isso é tido como uma patologia, um transtorno do sono. Mas na verdade esse fenômeno ele é muito similar, muito semelhante ao sonambulismo magnético. Só que esse sonambulismo natural é um sonambulismo rudimentar. Ele pode ser desenvolvido, melhorado, aprimorado através do uso do magnetismo. A gente tentou lá no nosso grupo de estudos em Garanhuns fazer um trabalho de sonambulismo e muitas pessoas perguntavam, e comentavam, sempre tem alguém conhecido que fala à noite, que anda, que conversa. Essas pessoas teriam mais propensão a desenvolver o sonambulismo? Talvez sim, só experimentando a gente vai ter uma certeza. Mas o que Allan Kardec recomenda é que o sonambulismo, para deixar de ser natural, de ocorrer espontaneamente, sem qualquer controle do indivíduo, transformá-lo em sonambulismo magnético, ou seja, com o uso de um magnetizador que possa magnetizar esse indivíduo, ou seja, fazer uma impregnação fluídica nesse indivíduo, para poder desenvolver melhor esse processo, essa faculdade, e deixaria de ocorrer espontaneamente, ocorreria apenas quando ele for magnetizado, quer dizer, haveria um controle sobre a faculdade. Do estudo, você é um grande pesquisador, um grande estudioso, e dos magnetizadores clássicos, tem algum que você ficou assim mais apaixonado e que levou mais aos seus estudos, à sua prática com os sonâmbulos? Na realidade eu comecei a estudar sonambulismo há 8 anos atrás. Já tinha lido alguma coisa a respeito, seja no livro dos Espíritos, seja no livro Magnetismo Espiritual de Michaelis, mas não tinha entendido muita coisa a respeito. Meu interesse em estudar o sonambulismo partiu do momento em que eu encontrei uma pessoa que estava em tratamento na nossa instituição espírita e que ela demonstrou que tinha essa faculdade de sonambulismo. Foi a partir daí que a gente despertou e começou novamente a reler as mesmas obras, buscar as mesmas informações, agora já com outra visão e conseguindo ter um entendimento. Então, as obras dos magnetizadores clássicos, assim, o que mais me encanta é a do Marquês de Puységuy, mas aí eu já estava estudando o sonambulismo, né? Porque nessa obra, que é a história, acho que é o primeiro livro que o Marquês escreveu sobre o magnetismo, acho que é esse, que é a História para o Estabelecimento do Magnetismo, algo mais ou menos assim. Nesse livro ele conta suas primeiras experiências com o sonambulismo, a sua descoberta do sonambulismo, até porque o nome sonambulismo magnético foi cunhado por ele mesmo, né? Porque ele acreditava que aquele fenômeno era muito semelhante, era uma espécie de sono. E depois ele viu que não tinha nada a ver com o nosso sono comum, mas aí o termo já tinha se espalhado por todo canto, não havia mais como mudar. Então me encanta muito esses relatos primeiros do Marquês de Puységuy, que é considerado o pai do sonambulismo, mas quando eu conheci, foi há poucos anos, assim que o livro foi traduzido para o português, eu já estava lidando com o sonambulismo. E dentro dessa questão do sonambulismo existe uma dificuldade de iniciarmos, né? A gente tentou iniciar lá na casa e eu acho que faltou persistência. Mas aí é um trabalho que tem que ter o magnetizador e o sonâmbulo. Isso. E tem que ter esse encontro, e tem que ter essa afinidade muito grande. Eu queria que falasse um pouco a respeito disso. A gente só vai descobrir quem é realmente sonâmbulo se a gente testar. A gente pode encontrar alguns sinais nessas pessoas que nos ajudem a identificar um provável sonâmbulo. Alguém que já trabalha com mediunidade, alguém que já faz exercício de desdobramento. Então essas pessoas, talvez, se magnetizadas intensamente, consigam chegar a um nível de transe sonambúlico. A gente só vai saber se testar. Ver a teoria, conhecer um pouco dessa teoria, de como é que se realiza esses processos, também tomar um pouco de coragem e de perseverança e começar a testar, começar a realizar o trabalho. Né? Kardec foi curado de uma sonâmbula? É verdade, ele relata que um problema na visão que ele teve,
e o médico dele disse que ele perderia a visão, que aquilo era progressivo e ele ia perder a visão. Uma sonâmbula foi que ele deu uma indicação de tratamento e com essa indicação de tratamento ele se curou da visão. E é interessante estar na Revista Espírita, né? Na Revista Espírita. Está na Revista Espírita e o movimento espírita não esqueceram, de alguma forma esqueceram de estudar a Revista Espírita, que é uma obra tão importante, né? Então eu gostaria aqui de agradecer, Adilson, a sua presença aqui no nosso canal e a sua força aí. E vamos lá, gente, saúde e doença, o pensamento espírita, e podemos dizer de alguma forma, deixar essa aqui uma mensagem, que as pessoas acreditem que podemos resolver muitas questões de doenças com a observação dessas questões, do magnetismo e do sonambulismo, não é verdade? É verdade mesmo. Há pessoas que estão passando por certas dificuldades e que muitas vezes são questões simples de serem resolvidas, precisando de um entendimento a respeito. Pessoas que às vezes têm uma capacidade de saída do corpo, às vezes são pessoas que têm uma capacidade de abstração mental maior e às vezes se veem ou se sentem num outro local, num outro momento, ou pessoas que realmente entram em transes mais profundos e que às vezes elas acham que estão doentes ou procuram um profissional da saúde para resolver essa questão, que logicamente ele vai dar uma prescrição, um diagnóstico, um tratamento de acordo com a especialidade dele e o entendimento que ele tem na sua área profissional. Mas que muitas vezes são questões que a gente pode entender através do estudo do espiritismo, do magnetismo, do sonambulismo, que às vezes não são questões de doença, às vezes são faculdades naturais, como é o próprio sonambulismo, precisando, lógico, de um ajuste, de um conhecimento a respeito, para aprender como lidar e como direcionar essas faculdades. Ok, Adilson, agradecemos a sua presença e vamos lá. Eu que agradeço. É isso.